Era uma noite comum de sábado, e como de costume, a família se reuniu na casa da minha avó para o tradicional jantar. A mesa estava cheia, as conversas cruzadas enchiam o ambiente de um barulho reconfortante, e o cheiro de comida caseira me fazia lembrar da infância. Eu, como sempre, estava um pouco mais quieta, observando e sorrindo timidamente. Tinha saído do meu emprego há poucos meses e ainda tentava encontrar meu rumo. Apesar das incertezas, me sentia esperançosa, com ideias borbulhando na cabeça. Evitava tocar no assunto da minha situação, pois sabia que algumas pessoas ali só sabiam medir sucesso por cargos e salários. Mas não imaginei que aquela noite se tornaria um divisor de águas na minha vida. A provocação veio de forma sutil, como quem faz um comentário inocente, mas com veneno escondido nas palavras. Minha tia, sempre com opiniões fortes e um tom crítico, perguntou em voz alta, enquanto servia arroz: "E você, minha filha, já decidiu fazer alguma coisa da vida ou vai continuar nessa fase de descoberta indefinida?" Todos riram. A princípio, tentei sorrir também, como se fosse uma piada qualquer, mas senti meu rosto esquentar. Minha mãe tentou intervir, desconversando, mas a curiosidade já estava despertada. Outra prima comentou algo sobre metas e planejamento, e de repente, parecia que meu futuro estava em debate público. Eu me sentia uma adolescente sendo repreendida, mesmo já tendo passado dos 30. Naquele momento, me encolhi por dentro. Eu tinha tantos pensamentos, tantas ideias guardadas, mas nenhum resultado concreto ainda. A vergonha de não ter o que mostrar me travou. Ouvir aquelas palavras de alguém da minha própria família doeu mais do que se viessem de um estranho. Por que era tão difícil para ela simplesmente apoiar, ou ao menos respeitar, o meu tempo? Fiquei em silêncio, engolindo seco, com os olhos marejando discretamente. Me senti pequena, inútil, como se todo o esforço que fazia fosse invisível. Não era preguiça, não era falta de vontade. Era só o início de um sonho que ninguém ainda podia ver, exceto eu. A comida perdeu o gosto. Continuei ali, fingindo normalidade, enquanto por dentro tudo desabava. Lembrei de todas as noites que passava pesquisando ideias de negócio, de como tentava entender sobre vendas online, embalagem, fornecedores. Eu estava tentando, mas o mundo parecia exigir resultados imediatos. Naquele jantar, me dei conta de que, para muitos, só somos valorizados quando temos algo concreto para exibir. Promessas não bastam, planos não impressionam. Voltei para casa em silêncio, sem comentar com ninguém o quanto aquelas palavras tinham me ferido. Mas dentro de mim, algo começou a se mexer. Não queria mais ser motivo de risos. Na manhã seguinte, levantei com a cabeça pesada e o coração inquieto. Revivi cada palavra dita, cada riso abafado. Me olhei no espelho e vi uma mulher cansada, mas com um brilho diferente nos olhos. A crítica da minha tia tinha doído, mas também tinha despertado algo em mim. Era como se tivesse colocado fogo num pavio que eu nem sabia que existia. Se antes eu estava apenas planejando, agora eu tinha uma urgência. Precisava fazer dar certo, não apenas por mim, mas para mostrar a todos que tinham me julgado que eu era capaz. Era hora de transformar a dor em ação. Passei o domingo todo anotando ideias, desenhando possibilidades. Voltei a considerar uma antiga vontade: vender produtos artesanais pela internet. Já tinha feito alguns testes no passado, mas nunca me comprometi de verdade. Agora, porém, era diferente. A necessidade de provar meu valor tinha ganhado outra dimensão. Não era mais só sobre dinheiro, era sobre dignidade. Decidi que começaria com o que tinha, mesmo sem experiência, sem equipe, sem apoio. O que eu tinha era força de vontade, e naquele momento, ela era tudo. A cada linha que escrevia no meu caderno, sentia um pouco da dor da noite anterior se transformar em combustível. Durante a semana, mergulhei em tutoriais, planilhas, fóruns e vídeos sobre empreendedorismo digital. Me inscrevi em plataformas de vendas, comecei a planejar um pequeno catálogo, busquei fornecedores acessíveis. Tudo ainda era muito incerto, mas eu estava me movimentando. Comecei a compartilhar menos com a família e mais comigo mesma. Percebi que nem todos estavam preparados para ver o processo, só queriam o resultado final. E tudo bem. Aquela jornada seria minha, e eu aprenderia a valorizar cada passo, por menor que fosse. A crítica da minha tia continuava ecoando, mas agora como um lembrete do que eu não queria mais aceitar. Na última noite daquele mês, me sentei sozinha na varanda e respirei fundo.
A lua iluminava o céu e o vento trazia um frescor que acalmava meu peito. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho de mim mesma, não pelo que eu tinha conquistado, mas pelo que estava construindo. Não era sobre metas no papel, era sobre coragem de recomeçar. A dor do jantar em família ainda estava ali, mas agora ela tinha um novo significado. Era o ponto de partida. E mal sabia eu, naquele instante, que os próximos 3 meses mudariam minha vida para sempre. Comecei com o que tinha: uma mesa pequena na sala, meu celular antigo e um caderno cheio de anotações. Escolhi focar em produtos artesanais que eu mesma conseguia produzir, usando habilidades que sempre tratei como hobbies. Velas aromáticas, sabonetes naturais e pequenos kits de presente começaram a tomar forma nas minhas mãos. Não tinha um plano perfeito, mas tinha uma vontade tão forte que parecia mover montanhas. Passei a encarar cada erro como aprendizado e cada acerto como um empurrão do destino. Não havia espaço para dúvidas, só para ação. Era hora de testar o mundo com aquilo que eu acreditava ser bom. A primeira venda não veio de um cliente, mas de uma amiga que quis me incentivar. Mesmo assim, comemorei como se fosse uma conquista imensa. Tirei uma foto da embalagem, publiquei nas redes sociais e agradeci publicamente. Foi um gesto simbólico, mas que abriu portas. Logo depois, outras pessoas começaram a demonstrar interesse. Percebi que, mais do que vender um produto, eu estava oferecendo uma experiência, algo feito com cuidado, com alma. Criei uma pequena identidade visual, escolhi um nome simples e passei a me apresentar como empreendedora. O mais importante não era parecer profissional, era ser verdadeira. As primeiras semanas foram intensas. Produzia de dia, embalava à noite, respondia mensagens de clientes na madrugada. Fiz tudo sozinha, desde os rótulos até as postagens em redes sociais. Aprendi a usar aplicativos de edição, a gravar vídeos curtos mostrando o processo, a organizar uma rotina mínima para dar conta da demanda crescente. O retorno financeiro ainda era modesto, mas o impacto emocional era gigantesco. Pela primeira vez, sentia que estava construindo algo meu. Era cansativo, mas ao mesmo tempo revigorante. Não dependia mais de validação externa. Meu esforço era meu termômetro. A cada novo pedido, sentia meu coração bater mais forte. Passei a anotar o nome de cada cliente, criar laços, lembrar de datas especiais. Algumas pessoas mandavam mensagens agradecendo, outras elogiavam o cheiro, o cuidado com a embalagem, a delicadeza dos detalhes. Esses retornos alimentavam minha alma. Percebi que tinha encontrado algo maior do que um negócio. Tinha encontrado um propósito. A crítica da minha tia, que antes me corroía, agora parecia distante. Ela havia me impulsionado, mesmo sem saber, a sair do lugar. E eu, finalmente, estava indo além do que um dia imaginei. Comecei a reinvestir cada centavo. Comprei novos moldes, essências, caixas melhores. Criei um pequeno espaço de produção no quarto de hóspedes. Organizei uma planilha simples para controlar gastos e lucros. Não era uma estrutura sofisticada, mas era suficiente. Aprendi que crescer exige organização, disciplina e, acima de tudo, paciência. Cada pequeno avanço era celebrado. Minha autoestima, antes frágil, começava a se firmar. Eu, que já havia me sentido um fracasso, agora era dona do meu próprio caminho. E isso, por si só, já era uma vitória imensa. Um dos momentos mais marcantes foi quando recebi um pedido de uma cliente que queria presentear a sogra. Fiz tudo com um cuidado especial, escrevi um bilhete à mão e enviei junto com o kit. Dias depois, recebi uma mensagem emocionada da senhora que recebeu o presente, dizendo que se sentiu amada como há muito tempo não se sentia. Chorei lendo aquelas palavras. Era mais do que vender velas ou sabonetes. Eu estava tocando vidas, mesmo sem perceber. E isso me deu uma força que nenhum elogio em jantar de família jamais teria me dado. Era real. Era meu. Com o crescimento do interesse, passei a estudar sobre marketing digital. Fiz cursos gratuitos, assisti palestras online, testei estratégias. Aprendi a montar campanhas simples e a usar as redes sociais com mais eficiência. Criei um perfil comercial, investi em fotos melhores e comecei a entender o comportamento do meu público. A cada novo aprendizado, crescia também minha confiança. Não precisava ser perfeita, só precisava continuar. E era exatamente isso que eu fazia: seguir em frente, um passo de cada vez, mesmo nos dias difíceis.
Com o passar dos dias, os pedidos começaram a aumentar timidamente. Era uma venda aqui, 2 ali. Às vezes passava um dia inteiro sem nenhuma notificação, e confesso que isso me abalava. Mas no dia seguinte, surgia uma nova mensagem, um novo pedido, e tudo fazia sentido de novo. As noites se tornaram minha rotina de trabalho mais intensa. Quando a casa dormia, eu ainda estava de pé, derretendo cera, misturando essências, imprimindo etiquetas. Tinha olheiras, mãos ressecadas e dores nas costas, mas também um brilho nos olhos que não sentia havia muito tempo. Era exaustivo, mas gratificante. Nem tudo eram flores. Tive encomendas extraviadas, clientes que desistiram na última hora e problemas com fornecedores. Teve dia em que chorei de frustração porque uma remessa inteira de embalagens chegou danificada e eu não tinha dinheiro sobrando para repor. Teve noite em que questionei se valia mesmo a pena, se eu não estava só me enganando. Mas, em meio a tudo isso, algo dentro de mim insistia em continuar. A cada obstáculo, eu buscava uma saída. A cada frustração, uma alternativa. E aos poucos, fui descobrindo uma força que nem sabia que existia em mim. Lembro de um fim de semana em que recebi 5 pedidos de uma só vez. Parecia pouco, mas para mim era um marco. Passei o sábado inteiro produzindo e o domingo embalando. Não saí, não descansei, mas não reclamei. Ao contrário, me senti útil, produtiva, viva. Postei uma foto das caixinhas prontas e recebi dezenas de comentários de apoio. Algumas pessoas começaram a me admirar pela dedicação, outras me pediam dicas para começar também. Percebi que meu esforço começava a inspirar outras mulheres. E isso me emocionava profundamente. Nunca imaginei que meu pequeno projeto pudesse ter esse alcance. A solidão também me ensinou a confiar mais em mim. Antes, eu pedia opinião para tudo. Agora, seguia minha intuição. Escolhia os aromas que me agradavam, as cores que combinavam com meu estilo, os nomes dos produtos que refletiam minha personalidade. Meu negócio tinha a minha alma. E isso, de alguma forma, tocava as pessoas. Comecei a receber mensagens de clientes dizendo que sentiam carinho ao abrir os pacotes, que era mais do que uma compra, era uma experiência. Essas palavras me davam fôlego para seguir, mesmo nos dias em que o corpo pedia descanso e a mente duvidava. Ao final de 3 meses, eu já tinha atendido mais de 100 pedidos, fidelizado clientes e construído uma presença online sólida. Meu pequeno negócio estava crescendo. E eu, junto com ele. Não sabia ainda o que o futuro reservava, mas sabia que nunca mais seria aquela mulher envergonhada sentada na ponta da mesa, ouvindo críticas calada. Eu tinha metas, sim, e estava realizando cada uma, silenciosamente, com trabalho, dedicação e fé em mim mesma. Mal sabia eu que, em breve, aquela mesma tia que me menosprezou voltaria, dessa vez, com um pedido que mudaria completamente nossa relação. Decidi alugar uma pequena sala comercial num prédio simples, próximo de casa. Era modesta, mas me dava espaço para separar vida pessoal e trabalho. Ali montei meu primeiro estoque de verdade, com prateleiras organizadas, etiquetas, fichas de controle. Contratei uma segunda ajudante, dessa vez uma moça jovem que estava desempregada há mais de um ano. Ensinei tudo o que sabia, com paciência e carinho, e juntas criamos um ritmo eficiente e leve. Pela primeira vez, me vi na posição de líder. E isso exigia equilíbrio entre firmeza e empatia, algo que fui aprendendo aos poucos, com erros e acertos. A sensação de independência era indescritível. Já não precisava mais fazer malabarismos com contas, nem pedia ajuda para ninguém. Paguei minhas dívidas atrasadas, comprei novos equipamentos e comecei a sonhar com expansão. Mas, acima de tudo, o maior presente era sentir que minha autoestima estava sendo restaurada. Aquela mulher insegura, que hesitava até para dar opinião, agora tomava decisões, enfrentava fornecedores, negociava com clientes e resolvia problemas com segurança. Não era arrogância, era consciência do meu valor. E tudo isso foi construído com trabalho, não com sorte. Era comum clientes me perguntarem como consegui crescer tanto em tão pouco tempo. Sempre respondia a verdade, com trabalho silencioso, resiliência nos dias difíceis e amor pelo que faço. Não havia fórmula mágica. Havia esforço constante, disciplina, e uma dor inicial que se transformou em impulso. Mas o que eu não sabia era que, enquanto tudo isso acontecia, a vida também girava para os outros. E um dia, sem aviso, o telefone tocou. Era minha tia.
Aquela mesma do jantar. Com a voz baixa e um tom que eu nunca tinha ouvido antes, ela me pediu algo que jamais imaginei escutar. Ela precisava de mim. Eu estava terminando de organizar os pedidos da semana quando meu celular tocou. Vi o nome da minha tia na tela e, por instinto, hesitei em atender. Fazia meses que não nos falávamos desde aquele jantar. Respirei fundo e deslizei o dedo na tela. Do outro lado da linha, a voz dela soava estranhamente contida, quase frágil. Depois de alguns segundos de conversa trivial, veio a frase que me pegou de surpresa. Eu sei que você está com uma empresa agora. Queria saber se você está precisando de alguém para ajudar. Fiquei muda. Aquilo parecia um daqueles momentos em que o mundo gira devagar e a gente precisa de tempo para processar. Ela explicou, meio sem jeito, que havia sido demitida de seu antigo emprego após mais de 20 anos. A empresa cortou pessoal e, com mais idade, ela estava com dificuldades para se recolocar no mercado. Disse que não queria me atrapalhar, mas que se houvesse qualquer oportunidade, até que fosse temporária, ela estaria disposta a aprender. Eu ouvi tudo em silêncio, segurando o celular com as mãos trêmulas. Era surreal. A mesma pessoa que havia me humilhado por não ter metas, agora estava me pedindo uma chance. Era impossível não lembrar daquele jantar, das risadas, das palavras afiadas. Minha memória não perdoava fácil. Desliguei sem dar uma resposta definitiva. Disse que precisava pensar. Fiquei horas andando pela sala, revivendo tudo. Parte de mim queria recusar de imediato, apenas por justiça emocional. Outra parte, mais racional, sabia que aquilo era uma oportunidade rara de ressignificar aquela relação. Conversei com minha mãe, com amigas, até com uma das funcionárias. Todas me disseram a mesma coisa. Pense bem. Sim, ela errou, mas pessoas mudam. E você cresceu. Não precisa agir com rancor, nem com pressa. Era verdade. Eu havia evoluído, amadurecido. E talvez fosse hora de colocar isso em prática de um jeito mais profundo. Nos dias seguintes, refleti sobre o tipo de líder que eu queria ser. Me lembrava de como era ser desacreditada, ignorada, colocada de lado. E, agora que eu tinha voz e poder de decisão, queria usá-los com sabedoria. Não queria ser movida por mágoas. Mas também não queria apagar o passado como se nada tivesse acontecido. Decidi chamá-la para uma conversa, olho no olho, sem rodeios. Quando ela chegou ao meu espaço de trabalho, vi uma mulher diferente, mais abatida, mais humilde. Nos cumprimentamos com um abraço tenso, e eu pedi que ela sentasse para conversarmos com calma. Fui honesta. Disse que lembrava perfeitamente do jantar, das palavras dela, e do quanto aquilo me machucou. Ela abaixou a cabeça e pediu desculpas. Disse que estava envergonhada e que, naquele dia, não teve noção do impacto do que falou. Admitiu que, no fundo, sentia inveja da minha coragem de começar do zero, algo que ela própria nunca teve. Foi um momento de silêncio pesado, mas verdadeiro. Vi lágrimas nos olhos dela. Não eram lágrimas de manipulação, eram de vergonha, de arrependimento real. Ali, percebi que todos erramos, e que o mais importante era o que fazíamos depois do erro. Expliquei que minha empresa era pequena, mas que poderia oferecer uma vaga administrativa, com tarefas simples. Ela aceitou sem hesitar, agradecendo com um alívio que parecia vir do fundo da alma. Estabeleci limites claros. Ela seria tratada como qualquer outra funcionária, sem privilégios, mas também sem discriminação. Pedi respeito às minhas decisões e autonomia no espaço de trabalho. Ela concordou. E assim, um ciclo começou a se fechar, não com esquecimento, mas com reconstrução. Era estranho, mas também libertador. Estávamos nos dando uma nova chance, de um jeito que nenhuma das duas imaginou um dia viver. Naquela altura, eu entendia que não era sobre quem estava certa ou errada. Era sobre escolhas. E eu havia escolhido crescer, enquanto ela havia escolhido mudar. Duas atitudes difíceis, mas possíveis. O que antes era um abismo entre nós agora era uma ponte, construída com palavras sinceras, humildade e trabalho. E isso, para mim, era muito mais valioso do que qualquer revanche. Era prova de que a vida tem um jeito curioso de nos ensinar, às vezes, devolvendo pessoas ao nosso caminho, para que possamos reescrever histórias que pareciam ter sido encerradas de forma amarga. Ver minha tia todos os dias no ambiente de trabalho era uma experiência nova e cheia de contradições. Às vezes, um simples comentário dela me fazia lembrar do passado,
da dor que carreguei em silêncio por tanto tempo. Em outras, eu a via rindo com as outras funcionárias, ajudando com boa vontade, e me pegava admirando sua humildade em recomeçar. Era como se duas versões dela coexistissem na minha mente. A mulher que me menosprezou e a que agora se esforçava para ser útil. Foi difícil no início separar uma da outra. Meu coração oscilava entre a desconfiança e a vontade de seguir em frente. Houve um dia específico que me marcou profundamente. Tínhamos tido uma manhã agitada, e no final do expediente, ela se ofereceu para lavar as xícaras do café. Quando voltei à copa, a vi parada, olhando para uma foto minha com minha equipe, pendurada na parede. Ela disse, quase num sussurro, "Você construiu algo muito bonito aqui." Naquele momento, senti uma pontada no peito. Era a primeira vez que ela verbalizava algo que soava como admiração verdadeira. Não respondi de imediato. Apenas sorri, tímida. Foi um gesto simples, mas que significou muito. Às vezes, é no silêncio que o perdão começa a se formar. Tomei coragem e a chamei para conversar, fora do horário de trabalho. Sentamos num café simples, sem formalidades. Falei com calma, sem acusar. Disse que ainda havia mágoas em mim, mas que também havia gratidão por ela estar se esforçando, por estar presente. Ela ouviu em silêncio, os olhos marejados. Me agradeceu por ter lhe dado uma chance e confessou que sentia vergonha, todos os dias, por ter me julgado tão duramente. Disse que me via agora com outros olhos, não como a sobrinha sem metas, mas como uma mulher forte, inteligente e inspiradora. Foi um dos momentos mais sinceros que já tivemos. Na última sexta-feira do mês, fizemos uma pequena confraternização. Preparei uma surpresa, uma foto de equipe emoldurada, com uma dedicatória atrás. Entreguei uma para cada funcionária, inclusive para minha tia. Quando ela leu a frase, "Juntas, somos mais fortes do que qualquer crítica do passado", seus olhos se encheram d'água. Nos abraçamos ali, sem palavras. E naquele abraço, senti que a mágoa enfim tinha virado história. Não esqueci o que vivi. Mas agora, tudo fazia parte de um caminho que me levou a ser quem eu sou hoje. Uma mulher que aprendeu a transformar dor em força e orgulho em compaixão. A rotina da empresa passou a ter um novo ritmo. Já não havia mais aquele peso silencioso entre mim e minha tia. Começamos a dividir tarefas com mais naturalidade, e até as conversas informais surgiam com leveza. Eu percebia nela uma postura mais aberta, mais interessada em aprender do que em opinar. E isso, vindo de alguém tão orgulhosa, era uma grande mudança. Muitas vezes, ela me perguntava como eu preferia que algo fosse feito, aguardando minha resposta com humildade. Era como se estivéssemos, enfim, encontrando um novo jeito de nos relacionar, sem hierarquia familiar, apenas respeito mútuo. Um dos momentos mais marcantes dessa nova fase foi durante uma reunião com uma fornecedora. Ela assumiu a conversa com naturalidade, defendeu nossa proposta com firmeza e, ao final, conseguiu negociar um ótimo desconto. Quando a fornecedora foi embora, minha equipe aplaudiu, em tom de brincadeira, mas com admiração. E eu, pela primeira vez, a olhei com orgulho aberto. Disse com sinceridade, "Você mandou muito bem." Ela sorriu, emocionada, e respondeu, "Aprendi com a melhor." Essas palavras me tocaram profundamente. Não era apenas um elogio, era um reconhecimento. E isso selava de vez a reconstrução da nossa relação. A cada dia, eu via minha empresa crescer, em número, em estrutura, em impacto. Começamos a atender clientes corporativos, lançamos novas linhas de produtos e passamos a participar de feiras de artesanato e bem-estar. O reconhecimento se espalhava. E, junto com isso, crescia também minha certeza de que estava no caminho certo. Mas, acima de tudo, crescia dentro de mim um sentimento de realização pessoal. Não era apenas o negócio que florescia, era minha identidade, minha autoestima, minha capacidade de liderar sem medo. E isso me fazia sentir inteira, pela primeira vez em muito tempo. Essa compreensão me libertou. Deixei de vê-la como uma antagonista e passei a enxergá-la como uma mulher que também carrega suas dores. E, de alguma forma, isso nos aproximou. Já não havia necessidade de provar nada. Já não existia raiva, só aprendizado. Ela passou a elogiar meu trabalho diante da família, a compartilhar minhas postagens nas redes sociais, a dizer com orgulho que trabalhava comigo. E eu permiti que isso me tocasse. Porque não há vergonha em perdoar.
a vergonha é se apegar ao rancor a ponto de impedir o próprio crescimento. E eu queria seguir leve. Na nossa confraternização de fim de ano, reuni toda a equipe, familiares e amigos próximos. Fiz um breve discurso, agradecendo a todos que fizeram parte da jornada. Quando mencionei minha tia, os olhos dela brilharam. Disse que, além de uma profissional dedicada, ela havia me ensinado que recomeçar é possível em qualquer fase da vida. Todos aplaudiram, e ela chorou discretamente. Foi bonito ver como aquele ciclo se fechava com dignidade, com afeto e com respeito. Ali, entendi que recomeços não precisam ser grandiosos, basta que sejam sinceros. E os nossos, apesar de silenciosos, foram imensos. Já não éramos mais a sobrinha sonhadora e a tia crítica. Éramos duas mulheres que, entre quedas e aprendizados, escolheram reconstruir juntas. A empresa crescia, sim, mas o que mais me orgulhava era o que crescíamos por dentro. E essa era a parte da história que poucos viam, mas que para mim era a mais valiosa. Porque no fim das contas, o sucesso verdadeiro não se mede em números, se mede em reconciliações, em superações, em recomeços que a vida nos oferece quando temos coragem de aceitar. Nos encontros de família, a dinâmica também mudou. Já não me sentia a prima calada ou a sobrinha deslocada. Agora, me escutavam, perguntavam sobre meus projetos, queriam saber das novidades. Minha tia, em especial, fazia questão de me elogiar. E por mais que isso parecesse ironia do destino, eu sabia que era sincero. Ela havia mudado também. Trocou o tom de julgamento por empatia, e com o tempo, se tornou uma das minhas maiores apoiadoras. Quando ouvia ela contar para os outros como tudo começou, inclusive mencionando o erro que cometeu comigo, eu sentia um tipo raro de paz. A que vem do perdão verdadeiro. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi o segredo do meu sucesso, eu respondo com algo que aprendi na prática. Sucesso não é sobre vencer todos os dias, é sobre continuar mesmo quando tudo parece desabar. É sobre ter coragem de seguir adiante, mesmo sem garantia de nada. E, principalmente, é sobre transformar dor em força. Eu não comecei com grandes metas. Comecei com um coração ferido e um sonho tímido. E foi justamente isso que me levou adiante. Não para provar algo aos outros, mas para encontrar meu próprio valor. Nem sempre quem nos fere é nosso inimigo. Às vezes, é só alguém preso aos próprios medos, às próprias limitações. Se eu tivesse fechado meu coração à minha tia, teria perdido não apenas uma ajudante valiosa, mas a chance de resgatar um laço familiar. E isso, para mim, é um dos maiores sinais de maturidade. Saber separar o que foi dito no calor da ignorância daquilo que se constrói com consciência e humildade. Perdoar, nesse caso, não foi se render. Foi vencer. Minha tia segue comigo, firme, responsável por uma área que ela mesma estruturou com carinho. Nossa relação, hoje, é leve, madura e baseada em respeito mútuo. Às vezes, trocamos olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. Porque só nós duas sabemos o quanto essa história nos transformou. Só nós duas conhecemos o caminho inteiro, com todos os tropeços, silêncios e reconciliações. E isso cria um vínculo que vai além da família ou do trabalho, é um laço de humanidade. Encerrar essa fase da minha vida não significa parar. Pelo contrário, agora me sinto mais pronta do que nunca para sonhar ainda mais alto. Mas com uma diferença. Hoje, minhas metas não são para impressionar ninguém. São para mim. Para a mulher que fui, para a que sou, e para a que ainda quero me tornar. E isso, sim, é a meta mais importante de todas.